Está no ar. Papo de bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Pois é, futebol no programa Tudo Azul e USA. Bia Neves, temos hoje Cruzeiro e Vila Nova, hoje à noite. Vamos trazer aonde podemos assistir esse jogo hoje, qual televisão, qual o canal que vai transmitir o jogo, o horário do jogo e uma provável escalação do time cruzeirense. Rogério, hoje tem o Rei das Copas, né, em campo. O Cruzeiro enfrenta o Vila Nova e eles entram em campo nesta quinta-feira às 8h30 da noite, horário dos Estados Unidos, 9h30, horário aqui no Brasil, no Mineirão, em Belo Horizonte. E os dois times se enfrentam pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Sport TV e o Premier mostram a partida ao vivo para todo o Brasil. Rogério, Cruzeiro, né, estreia aí na Copa do Brasil, embalado pela vitória sobre o Vasco no último domingo, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. E o Vila Nova vive um bom momento, viu? Invicto a 4 jogos na Série B, o time vem de 2 vitórias consecutivas. E, Rogério, olha só então a provável escalação do Cruzeiro. Vamos ver o que Leonardo Jardim deve trazer aí pra gente. Mas a provável escalação: Cássio no gol, Fagner, Fabrício Bruno, que retorna, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Rogério. Pois é, jornalista Bia Neves, escalar o time do Cruzeiro hoje em dia é muito difícil, porque o técnico Leonardo Jardim tem como princípio escalar o seu time de acordo com o adversário. Agora, ele tem mantido aquela base que começou no empate com o São Paulo, lá em São Paulo, depois a vitória maravilhosa sobre o Bahia, e tem mantido esse time. Mas a gente sabe que é impossível com o jogo a cada 3 dias manter todos os jogadores. E há uma suspeita que talvez ele poupe o Lucas Silva, que teve cãibra nas 2 pernas no último jogo, apesar que cãibra você resolve com um bom descanso, mas ele pode ser poupado pela sequência intensa que ele vem tendo. Matheus Pereira é outro que pode ser poupado, e o Wanderson também. Isso abriria vaga para o Gabigol jogar e um outro atacante, um outro meia que possa jogar no time do Cruzeiro no lugar do Wanderson. Nós vamos acompanhar, mas o que é importante, o Cruzeiro precisa vencer esse jogo. Uma expectativa de público em torno de 25 mil torcedores. Vamos aguardar jogo no Mineirão. E tem mais jogo pela Copa do Brasil. Botafogo da Paraíba versus o Flamengo. E é impressionante realmente o que aconteceu na chegada do Flamengo lá em São Luís, no Maranhão. Parou a cidade, muita festa para receber o Flamengo, que vai mesclar o time, né, Bia? Vai sim, Rogério, mesmo aí mesclando o time, é um time muito bom aí do Flamengo. Botafogo e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 7 horas da noite, né, horário nos Estados Unidos, 8 horas aqui no Brasil, no Castelão de São Luís, no Maranhão. E o confronto é válido como o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. E a transmissão será pelo Amazon Prime. E, Rogério, olha só, o Botafogo, né, da Paraíba volta à terceira fase da Copa do Brasil após 5 temporadas sem alcançar tal feito. E o Flamengo deixou, então, Rogério, 5 jogadores no Rio de Janeiro. Olha só, o Rossi, De La Cruz, Arrascaeta, o Pedro e o Alexandro, recém-recuperado de lesão, e todos poupados. Então, Rogério, olha só a provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Plata,
Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Rogério. Pois é, um timão, né? Não foi esses 5 que ficaram de fora, nem parece que podem fazer falta ao time do Flamengo quando você escala um provável time do Flamengo para hoje. E Bia Neves, o Dorival mudou o Corinthians, ele que acompanhou aquela derrota de 4-0 no Maracanã para o Flamengo, e o Corinthians teve uma primeira amostra e ganhou segurança defensiva que faltava ao time corintiano. O Corinthians ganhou bem ontem, jogou bem, né? Ganhou a vitória por 1-0 sobre o Novo Horizontino. Refletiu principalmente uma maior segurança defensiva do time corintiano. Bia Neves. Pois é, Rogério, Dorival Júnior, ele prometeu, né, alterar pouco o Corinthians para a estreia no comando técnico. Porém, nesta primeira amostra do novo timão, o treinador provocou mudanças estruturais, descansou peças importantes como Yuri Alberto e recuperou a segurança defensiva que faltava nesta temporada com o Ramon Dias. E o recorte é mínimo, apenas o jogo, né? Mas o Corinthians deixou o Novo Horizonte com um cenário mais animador, especialmente depois de ser goleado pelo Flamengo. E a vitória por 1-0 sobre o Novo Horizontino na quarta-feira e vantagem no duelo pela terceira fase aí da Copa do Brasil, Rogério. Pois é, e Bia Neves, para fechar o Papo de Bola e o programa Tudo Azul, a Conmebol deu vitória ao Fortaleza naquele jogo lá no Chile contra o Colo-Colo após invasão de campo, e a entidade decretou a vitória do Fortaleza, Bia Neves. Foi, viu, Rogério? O Fortaleza, né? Ele foi declarado pela Conmebol como vencedor da partida contra o Colo-Colo pela fase de grupos da Libertadores, em que houve, né, aquela invasão de torcedores ao gramado. E o placar é de 3-0 para a equipe. O jogo foi interrompido, né, no dia por conta da invasão dos chilenos aos 24 minutos do segundo tempo, e houve 2 mortes fora do estádio. E também, olha só, a obrigação de o Colo-Colo disputar com portões fechados os próximos 5 jogos como mandante em competições oficiais organizadas pela Conmebol, Rogério. É isso aí, gente. O programa Tudo Azul e o Papo de Bola, nós vamos encerrando por aqui. Não esqueça de dar o seu like, ajuda muito na divulgação do nosso programa, e a gente volta amanhã, né, Bia? A gente volta amanhã, Rogério, lembrando que amanhã, sexta-feira, dia 2 de maio, o programa será ao vivo, né, a partir das 3 horas da tarde. Geralmente na sexta-feira a gente gosta de trazer aí uma entrevista, ou o programa geralmente é gravado, mas amanhã estaremos aqui ao vivo a partir das 3 horas da tarde, com a entrevista da contadora Nélia Santos, né, Rogério? Um abraço a todos e até amanhã. Qualquer dúvida em relação à contabilidade e finanças, mande uma mensagem perguntando, e para tirar suas dúvidas, um 508-596-5451. Um abraço, e daqui a pouco começa a minha concentração aqui para o jogo de daqui a pouco, 8h30 da noite, horário aqui dos Estados Unidos, Cruzeiro e Vila Nova. Vila Nova tem um bom time, tem feito uma boa Série B e não pode se brincar na Copa do Brasil. Aliás, a Bia diz que o Cruzeiro é o rei das Copas, e realmente é o rei da Copa do Brasil, com 6 títulos, o maior vencedor da Copa do Brasil. Um abraço, gente, e até amanhã. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.